Queridos companheiros, aqueles que chegaram agora, boa noite para todos. Com muita alegria, nós estamos compondo essa rede do bem, favorecidos pelo estudo da doutrina espírita que nos abre os portais para mergulharmos nas Escrituras, na nossa realidade espiritual. Nas noites de quarta-feira, nós estamos realizando o programa O Estudo das Cartas de Paulo. Hoje, especificamente, é o nosso encontro de número 26º. Aqueles que estiverem acessando, nesse momento online ou posteriormente, os vídeos, se interessarem em conhecer o material que foi desenvolvido anteriormente, nós disponibilizamos na Rede Amigo Espírita, no site, como também no site da nossa instituição, que é a feeac.org.br. Lembrando que nesse momento também estamos em conexão com os nossos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que se encontram no chat, na transmissão do YouTube, e também os nossos companheiros que estão compartilhando através da transmissão do Facebook. Bom, gente, sem delongas, nós estamos especificamente trabalhando com a carta de Paulo aos Romanos. O tema de hoje é: todos os homens estão debaixo do erro? Nós colocamos como uma pergunta. E eu gostaria de pedir a participação de vocês, as vibrações, as perguntas, os comentários, para que a gente possa construir juntos o estudo de grupo. Bom, para quem está acompanhando no YouTube, nós iremos disponibilizar os versículos que iremos fazer a leitura. Ainda no Facebook, nossos recursos ainda não vão favorecer essa parte, mas posteriormente nós vamos, por certo, aprimorar. Então eu peço desculpas. Mas convido vocês a abrir a Bíblia, né, no Novo Testamento, carta de Paulo aos Romanos, especificamente no capítulo 3. Eu vou colocar as imagens para que a gente possa acompanhar a leitura. Vamos lá. Eu vou ler os versículos que foram trabalhados nas últimas semanas. A partir do primeiro versículo. Paulo endereça à comunidade cristã de Roma a seguinte missiva: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita. Em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males, para que venham bens? A condenação desses é justa. Agora nós vamos iniciar a parte de hoje. Versículo 9. Pois que? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, ou do erro. Como está escrito,
Não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, como as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. E por fim, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Caríssimos companheiros, é um desafio para nós estudar Paulo de Tarso, porque ele aprofunda conceitos como aquele educador que penetra com autoridade na psique dos seres humanos. Paulo, o vaso escolhido por Jesus. O campeão do Evangelho, uma afirmativa do Espírito Emmanuel. Essa carta aos Romanos, ela é extremamente rica, porque nos oferece conceitos que remontam à evolução dos indivíduos, da coletividade e, efetivamente, a nossa relação com Deus. Tendo Jesus, o Cristo, na sua expressão mais genuína, a das expressões da luz, para nós, por nós, no que remonta ao atendimento às necessidades coletivas da humanidade, dos indivíduos, mas também naquela condição extraordinária dele de ser o mestre que ensina para o aprendiz o caminho para que cada um de nós possamos nos intercambiar com Deus e expressar a própria luz, como filhos da luz. Ou seja, o Cristo dentro de cada um. Essa é a grande descoberta. Esse é o grande convite destes que foram os grandes enviados do cristianismo. A carta aos Romanos, nesse movimento, apresenta para nós um ponto que tem ressonâncias profundas com esse momento da nossa caminhada evolutiva. E não foi à toa que nós escolhemos o tema. Todos os homens estão debaixo do erro? A definir o quê? Quando nós fazemos uma avaliação da nossa condição espiritual, da posição que nós ocupamos, nós vamos verificar que somos ainda espíritos bem tímidos, podemos assim dizer. Somos ainda aqueles que estamos descobrindo, no seu sentido mais profundo, as verdades que foram espargidas ao longo da história da humanidade. A humanidade, por sua vez, caminha para uma fase especial,
Atingimos um ponto que estamos nos projetando para o investimento no espírito. Porque até então, o homem vem investindo nos aspectos do entendimento de sua missão quanto ao desenvolvimento intelectual, ao aprimoramento das emoções, o cuidado com o sentimento. Mas a parte intuitiva, ela ainda, nós podemos dizer, está muito acanhada no que remonta a essa desenvoltura atual. Por isso que nós estamos marchando ainda sobre o impacto das dificuldades, a resposta da lei diante dos investimentos que o ser vai empreendendo para se descobrir como espírito, embora não saibamos que estamos fazendo isso. Nós estamos caminhando numa linha horizontal que a reencarnação proporciona, porque o objetivo da reencarnação, conforme nos apresenta a doutrina espírita, na questão 132, o objetivo da reencarnação é favorecer o progresso. Deus nos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer ou de nos fazer progredir. Para uns é missão, para outros expiação, invertendo a ordem. Ou seja, num primeiro momento nós estamos mergulhando na terra para nos descobrirmos como filhos. E numa transcendência dessa descoberta, nós entenderemos o nosso papel como herdeiros dentro dessa paternidade divina que nos criou, com o fim de que cada espírito atinja um grau de perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é do próprio Pai. Então vamos lá. Nós vamos trabalhar agora os versículos, para a gente poder tirar o véu da letra, para que a gente possa mergulhar com carinho, com cuidado, no que Paulo propõe para nós nesta noite. Então, eu vou voltar no versículo 9. O versículo 9 diz assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Ah, a palavra pecado. Pecado original, transgressão, paraíso, não é? Inferno, pagamento, reparação. Tudo isso, ao longo do tempo, o homem vem debatendo. Hoje, nós já podemos trabalhar com muita tranquilidade que o erro, na realidade, ele faz parte de um processo do aprendizado. Investimento, escolha, ação, descoberta. Semeadura, colheita. Ninguém erra de propósito. Eu bato muito nessa tecla. Ninguém comete um equívoco deliberadamente. O equívoco, na realidade, é o encontro nosso, o se deparar com aquela opção, com aquela ação que define repercussão. É da lei, isso é físico. Ação, reação. E no caso espiritual, é o estudo que nós estamos tentando desenvolver, ação, reação, repercussão. Existe uma terceira conjugação aí. Ação, reação e repercussão. Quer dizer, é uma trilogia. Então nós estamos o tempo todo lidando com a realidade dos fatos, que nós somos artífices. Em alguns casos, copartícipes. Porque estamos dentro de uma cadeia de ações e de reações e de repercussões.
Então, num relacionamento, no momento em que eu me expresso, o outro está na condição de receber, de abrir o entendimento para decodificar a ação, a mensagem que está sendo endereçada. No momento em que eu endereço, que o indivíduo decodifica, ele vai promover uma reação diante do que foi emitido, do que foi proporcionado. Então, a gente vive o tempo todo dentro de um circuito. Emmanuel, o espírito benfeitor, através de Chico Xavier, trouxe um belo estudo no livro intitulado Pensamento e Vida, em que ele define que nós vivemos num constante movimento de ação e de repercussão. Nós estamos num procedimento que define um regime de interdependência. Esse é o termo correto. Interdependência e repercussão. Nós dependemos uns dos outros e estamos o tempo todo, portanto, dentro de um fenômeno de causalidades, de efeitos. E tudo isso é que vai promovendo a engrenagem da vida, o despertar do ser, para cada vez mais ampliar os seus horizontes, o entendimento, a capacidade de intercambiar com diversas frequências vibracionais de pensamentos, de sentimentos, de relação, enfim. Isso é extraordinário para a gente. Então, o Paulo está dizendo assim, nós somos excelentes. Aliás, hoje em dia, costuma muito um termo muito utilizado, né? Atingir a excelência, referências e etc. E o Paulo está dizendo assim, eu posso dizer que eu sou uma referência? Eu posso me julgar numa condição superior? Eu estou acima da lei? Eu tenho poder pleno? Eu sou aqui escolhido? Eu tenho aqui privilégios diante da vida? Lembrando que ele está escrevendo uma carta orientativa para os cristãos. São as cartas do Cristo, na afirmativa de Emmanuel. Então ele, como orientador, que jamais escreveu uma carta só, isso é uma revelação espiritual de Emmanuel, ele, em meio àquela comunidade, embora sendo um líder, com uma capacidade, uma autoridade ímpar, ele se colocava na condição de servo dos servos. Humildade. Ele está dizendo assim, nós aqui, embora estamos estudando a lei, estamos na condição de seguir Jesus, o seu evangelho, não há aqui privilégios. E lembrando que na comunidade dos cristãos, havia os cristãos que eram circuncidados, os não circuncidados. Havia aquele movimento de troca entre os judeus, ou seja, os cristãos que eram judeus, os cristãos que não eram judeus. Não é? Então, é importante a gente contextualizar só para a gente perceber o que ele está dizendo. Então ele está falando assim, entre judeu e gentio, ou judeu e grego, grego no seu sentido de simbolizar a filosofia, a espiritualidade de muitos deuses, os judeus monoteístas, para os judeus os gregos eram pagãos, eram gentios. Os judeus se julgavam privilegiados, filhos de Deus. Então, isso é muito importante. Então, inclusive, eu estou observando aqui até uma ponderação do Wagner Medina. Wagner, que bom que você está colocando aí essa observação. Ele está dizendo assim, mas o Paulo nem sempre se colocava na condição de servo. Medina, se você me permite,
ele se colocava, eu estou falando do Paulo convertido, ele se colocava na condição do menor de todos, tanto que ele não se considerava apóstolo. Nós vamos encontrar abordagens dele em vários momentos das suas cartas, inclusive no discurso que ele fez diante do Sinédrio. Depois da sua conversão, isso está registrado no livro Atos dos Apóstolos. Porque ele falava assim, eu não posso me considerar nem apóstolo, porque eu fui o maior perseguidor do Evangelho. Eu fui o primeiro, vamos dizer assim, aquele que foi instrumento para que Estevão fosse apedrejado e por aí vai. Então, ele se colocar como servo é na condição de servidor do Cristo. É humildade, né? É humildade. Não havia soberba por parte do movimento que caracterizava os cristãos daqueles tempos. A soberba, ela perpassa muito mais os túmulos caiados dos religiosos ortodoxos, daqueles que se julgam representantes do Altíssimo. Então, aqueles que efetivamente estão na condição de busca da essencialidade do cristianismo, a despersonalização os caracteriza. É necessário que ele, o Cristo, cresça e que eu me diminua. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois, já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, do erro. Aí agora, ele vai abrir os horizontes para a gente. No verso 10, ele diz assim, como está escrito, não há um justo, nem um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Puxa, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Não há um justo sequer. Hoje, ao preparar as imagens, nós fomos buscar entender por que o Paulo fala não há um justo, nenhum sequer. Paulo está citando, se vocês me permitem, Paulo está citando, ele está citando Salmo de Davi. Salmo de Davi. O Salmo de número, deixa eu separei aqui rapidamente, vamos lá. 7, só um minutinho, por gentileza. Salmo 14, versículo 1, 2 e 3. Posso ler? Para a gente entender aqui a performance do doutor da lei. Diz assim, disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis as suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então Paulo aqui está se referindo ao Salmo 1, 2, 3 do capítulo 14 de Davi, para expressar a sua posição, o seu sentimento diante da lei divina. Ele que foi defensor da lei, a lei mosaica, e depois defensor do Evangelho. Isso é extraordinário a gente sempre bater nessa tecla, para não esquecermos que
o Antigo Testamento é a pedra angular, é a pedra do edifício. Numa expressão de Emmanuel no livro Consolador. Vale estudar esses textos do Emmanuel. Allan Kardec apresenta para nós as leis mosaicas, os 10 mandamentos, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, como a base fundamental, é a lei de justiça. O Evangelho é a projeção do amor, ou seja, é a lei vivenciada. Tanto que Jesus, assim, nos revelou para todos nós, quando disse: eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento, eu vim vivenciar. Então muitos abordam as Escrituras como um movimento de justiça exagerada. Hoje, à luz da doutrina espírita, a gente já está abrindo perspectiva de uma análise diferenciada. Porque os textos, embora apresentem a história do povo judeu, ele é, na realidade, é um projeto que simboliza a trajetória espiritual dos seres em busca da libertação, na condição de atingirmos a terra prometida, a Canaã prometida, a Jerusalém dos céus, que na realidade é um símbolo das conquistas espirituais que não se projetam lá fora, e sim dentro da nossa própria intimidade. A Marinalva está lembrando ali. Obrigado, viu, Marinalva? Por isso ele foi o vaso escolhido por Jesus. Vamos continuar? Por que ele está dizendo? Por que ele está se referindo ao Salmo? Não há um justo, nenhum sequer. Nós poderíamos aqui, se vocês me permitem, fazer uma citação de Emmanuel, quando Emmanuel define para a gente assim, que Jesus foi o Espírito incorruptível, o governador espiritual, na abordagem de Allan Kardec, o único espírito que pisou nessa terra sem nenhum vínculo, sem nenhum comprometimento com os trâmites da evolução planetária. Ou seja, ele não tinha que reparar absolutamente nada. Aí o Wagner agora está trazendo aqui, Wagner, que bom que você tá inspirado hoje. O Wagner está citando, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Servo. Continuando. Porque aquele que se fizer o maior na terra, será o menor nos céus. O que se fizer menor na terra, será o maior nos céus. Imitadores. Vamos lá? Vamos entender o porquê que surgiu o versículo de imitadores? No versículo 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ele está desconsiderando, gente, ele está desconsiderando o movimento dos cristãos que procuravam seguir o Evangelho, lembrando que eram poucos anos após a partida de Jesus. As cartas, elas são para a posteridade, no seu sentido amplo. As cartas, o Evangelho, é atemporal. Elas estão representando um movimento que caracteriza a misericórdia de Deus para com todos. Então, se você ler a carta agora, ler daqui a alguns minutos, o entendimento vai ser diferente. Desde que você procure entrar em sintonia vibracional, espiritual com Cristo. Com o Cristo.
mensageiro do Cristo. Eu estou observando aí que o pessoal tá palpitante o assunto. Nós estamos o tempo todo procurando trabalhar com vocês. Sim, o Wagner está até ponderando aqui. Se há alguém a ser imitado, não poderia ser Paulo, e sim o próprio Cristo. Por isso que o Paulo, amigo, vamos ser mais claros, Paulo foi instrumento, instrumentalidade. As cartas são do Cristo. Então como que nós podemos avaliar? Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos nós estamos na condição de procurar entender que somos filhos de Deus. E o filho se movimenta no sentido de procurar entender a Deus. Mas nós queremos procurar entender a Deus pelo intelecto. E vamos verificando que a compreensão se dá pelo sentimento no movimento de aplicabilidade do que nós vamos percebendo ao nível espiritual. Então ninguém pode se dizer que é justo, que segue a Deus por palavras. Porque essa relação se dá pela obra. Tanto que Jesus é o filho do homem. E existe uma diferença nos textos que a gente poderia debater também. Existe uma diferença. Filho de Deus e filho do homem. Filho de Deus é aquela condição de interação por comunhão com o Senhor. Agora, filho do homem é o movimento que nós vamos empreendendo para nos tornarmos filhos de Deus. Então Jesus diz, eu sou filho do homem. A definir que ele é o futuro da raça, ele é o futuro da humanidade. E que caminhar em sintonia com ele, seguindo os passos, os ensinamentos dele, é promover uma caminhada para que nós estejamos um dia, ou cada vez mais, nos sentindo em segurança, tranquilos, harmonizados, pela frequência que estabelecerá autoridade nas nossas ações. No campo íntimo, para a gente não se perder em divagações da terra. Porque aqui na terra, muitas vezes, a gente quer convencer, não é? Nós queremos muitas vezes estabelecer uma ordem que define a nossa característica de pensar, não é? Por imposição. Esse é o papel do religioso tradicional. Ele quer promover, né? Ele quer promover a mudança lá de fora. Nós, muitas vezes, nos empolgamos, nos envolvemos pela mística, pela transcendência dos valores espirituais, e depois do êxtase, depois do entendimento, do sentimento, da relação com o divino, até por um movimento de gratidão, por interesse em querer intercambiar nessas faixas, nós vamos querer promover essas alterações nas nossas realizações junto aos homens. E aí é que nós vamos esbarrar com os limites humanos, com as dificuldades que nós trazemos do berço espiritual, das nossas experiências de outras vidas. Não é? O médium capta, ele pega, ele busca. Mas na hora de colocar no papel, na boca, nas atitudes, ele pode captar das regiões espirituais elevadas. Mas quando nós vamos frequentar a zona das relações sociais, familiares, operacionais, profissionais,
o que vai brotar da nossa intimidade vai brotar de acordo com a nossa condição, com o fôlego espiritual que nós temos, ou não. Por isso é que Paulo de Tarso é incompreendido por muitos, porque levam as letras, os seus ensinamentos, ferro e fogo, enquanto ele não está apresentando o movimento do convencimento, no seu sentido de estabelecer uma ordem religiosa tradicional. Esse foi o grande desafio do Paulo. Porque ele trouxe do judaísmo todas aquelas experiências que elas caíram no seu entendimento quando ele esteve diante do Cristo e principalmente nos 3 anos que ele ficou no deserto com Áquila e Prisca. São revelações espirituais que a humanidade vai devagarzinho acessar a partir de uma obra extraordinária que foi psicografada na década de 40, intitulada Paulo e Estevão. Lá nós vamos encontrar facetas extraordinárias de Paulo. Continuando. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos... Opa, só um pouquinho que eu preciso voltar aqui. Agora eu vou colocar a imagem para vocês. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Mas ninguém faz o bem. No seu sentido de essencialidade, nós não temos competência para fazer o bem. Nós temos muitas dificuldades em fazer o bem. Observemos a diferença de misericórdia, que é expressão de Deus, a misericórdia e a justiça divina. Nós não podemos dizer em sã consciência que somos misericordiosos. Ou vocês têm uma ideia diferente. Você pode dizer em sã consciência que a sua atitude é uma atitude essencialmente caridosa? Qual que é a significação? Não é? Como que nós podemos entender a caridade? No seu sentido amplo, conforme Jesus nos ensinou? Questão 886 do Livro dos Espíritos. A caridade, no seu sentido amplo, é benevolência, indulgência e perdão. Benevolência, indulgência e perdão. Vou buscar o texto na sua extensão para a gente não perder a ideia total. E para que eu possa ter a oportunidade de falar para vocês do Livro dos Espíritos. É uma obra que poderia ser estudada para facilitar muito dos nossos entendimentos, ou do nosso pragmatismo, ou da nossa intolerância. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Tal como Jesus a entendia. Tal qual Jesus a entendia. Olha que beleza. Resposta da espiritualidade. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. Perdão das ofensas. O amor e a caridade, comentário de Allan Kardec, são um complemento da lei de justiça. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência. Ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que comumente fazemos.
Quando uma pessoa rica se apresenta, todas as atenções e deferências se voltam para ela. Se for pobre, é como se não nos devêssemos incomodar com ela. Entretanto, quanto mais lastimável for a sua posição, maior deve ser o cuidado em não lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação. Um homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Eu pergunto a vocês, podemos dizer que nós compreendemos a essência da caridade? Eu li um texto, um resumo. Mas o que nós vamos perceber com profunda dose de humildade é que todos os seres que compusemos, encarnados mais de 7 bilhões de espíritos, imaginem a comunidade do mundo espiritual. Imaginem. Se vocês quiserem multiplicar 3 por 1, pode ser um número aí aproximado. Então nós compusemos uma sociedade de encarnados e desencarnados na faixa de 20 bi. Pode ficar por aí? Ou 27? Aí depende do ponto de vista. Bilhões de espíritos. Bilhões de espíritos. A reflexão aqui é o seguinte, que na essência, ninguém pode se dizer que compreende e que vive a lei no seu sentido amplo, porque nós desconhecemos. E outra coisa, além de desconhecermos a essência da caridade, resumindo as 3 palavras, benevolência, indulgência e perdão. E perdão, e perdão. Então, se não nos fizermos servos, não entenderemos a condição de filhos. Porque o servo é uma condição transitória. Servo é transitório. O servo tem prazo de validade. Um dia ele não será mais servo. Porque o servo é aquele que desconhece. Isso é simples de entender. O que eu não sei, se eu não sei, o que eu faço é lei. O Paulo disse. E objeto de trabalho no nosso futuro. Agora, se eu não sei, o que eu faço é lei. Então a ignorância, ela estabelece para nós as prerrogativas de escrevermos o compêndio das nossas sombras. É muito simples. Então tem religioso aí discutindo religião até hoje. Discutindo os feitos dos homens. Por que está discutindo? É porque não está percebendo que, na realidade, todos estamos num processo de aprendizado. O único espírito que não tinha o que responder diante da obra, porque ele é o autor, o coordenador, para muitos ele é, não é, no seu sentido religioso, ele é o sacerdote supremo. Mas no sentido que nós respeitamos, e ele o é. Aliás, nós podemos concluir que todos os títulos que existem na Terra, ele é o grau máximo. Ponto. Sem discussão. Ao nível evolutivo dele. Então o tipo mais perfeito para o homem é Jesus. Ponto final. Nós estamos falando do Paulo, no seu sentido, daquele que é o médium, o representante, como João foi, como Pedro foi, como Maria Santíssima, a mãe de Jesus, o é, não é? O foi no sentido que todos são espíritos vanguardeiros. Agora são os espíritos mais evoluídos do Colégio Apostólico de Jesus, conhecidos na Terra são. Mas quantos espíritos que estiveram aqui na Terra, numa condição até mais elevada do que a deles? Então isso é discutir sexo dos anjos. Isso é perder. É perder na esgrima intelectual que não leva a lugar nenhum. Todos se extraviaram. Por quê?
No processo do aprendizado, só os espíritos puros não conspurcam. Porque ele está dizendo que todos extraviaram, todos nós extraviamos. E por isso, quando extraviamos, quando prostituímos, quando nos desviamos da obra, da lei, o que acontece? Nos tornamos inúteis, até que nós possamos cair na condição de entender que desviamos. E como que isso acontece? A não ser pelas respostas da própria lei. A humanidade está descobrindo a lei divina debaixo do impacto da dor. São raros os espíritos que estão reencarnados na Terra que estão fora do contexto da dor. São raros. Por que a dor? Um buril de luz. Buril de luz. Que está dizendo assim, compreenda a lei. Agora a gente acha que compreender a lei é ficar apenas estudando, lendo. Ou seguindo homens. Como o nosso amigo Wagner chamou a atenção. Muito bem, Wagner. Nós não temos que seguir homens. Os homens são espíritos que estão num curso de evolução. Agora, é obviamente que existem espíritos que estão mais avançados. E estes espíritos mais avançados, o que os caracteriza é exatamente dizer assim, não me sigam. Não me sigam. Sigam o Cristo. Agora, ser imitador, no seu sentido de, olha, eu tenho uma experiência. Eu estou indo ao hospital. Eu vou lá visitar as pessoas que eu não conheço. Topas ir comigo? Isso é um termo utilizado na época. Eu participo de atividades dentro de um contexto cristão, nesta encarnação há 30 anos. Então, eu posso dizer que eu convivi ao longo desses 30 anos em atividades intensas com muitos corações que eu me coloquei na condição de querer imitar. Querer me apoiar nos seus exemplos, porque os exemplos da mamãe, do papai, são exemplos palpáveis. Foi a sua mãe que te amamentou. Foi meu pai que me deu as lições, que me ajudou, enfim, simbolicamente. Quantos professores que nós tivemos, que nós imitamos? Quantos? Agora, entrar num outro campo, que é o da idolatria, aí o procedimento é complexo. E é antagônico com a proposta. Então, nesse momento que a gente vive do campeonato da vaidade, da exposição exagerada, não é? Nós mesmos favorecemos a criação de ícones. E não é essa a proposta do cristianismo. Criar ícones. Vamos pegar o exemplo do nosso irmão da Igreja Romana, o Papa Francisco, o argentino, nosso hermano. Numa linguagem jovial, para a gente quebrar um pouco o clima, ele está dando um show de bola. Porque lá ele está dizendo assim, olha gente, tudo que a gente vem fazendo há milênios, olha, tem muita coisa aqui que, sabe, foi importante, mas agora não é mais. Olha, o que vamos fazer? Vamos tirar os paramentos. Olha, esse negócio de colocar ouro em igreja, isso é só para encantar os olhos dos incautos, ou dos neófitos. Porque o reino de Deus, ele é no campo do espírito. Então eu não tenho que colocar ouro em lugar nenhum. O ouro, ele simboliza o mineral nobre. Então a minha casa precisa ser construída sobre uma rocha de ouro. Ou seja, eu tenho que investir para a base que sustenta a minha mente, o meu coração, esteja bem segura.
Porque se eu não tiver uma base estruturada, como na própria parábola que Jesus nos narra no capítulo 7 de Mateus, a casa sobre a rocha, se eu não tiver uma base sólida, eu estou construindo ela sobre a areia. É um outro tipo de mineral, ou não? É outro tipo de estrutura. Aí vai vir o vento, as tempestades, vai derrubar minha casa. Vai derrubar minha casa. Então, isso é extremamente importante, porque aqueles que deram a vida, como Paulo de Tarso, eles merecem estudo, aprofundamento nas suas vidas. Porque nas abordagens de Paulo, da graça, que é considerada privilégio, que é um equívoco interpretativo, quando ele fala da destinação, da perfeição, ele está falando de trajetória evolutiva. Ele está se apoiando, por exemplo, em Jesus, quando fala que nós somos deuses. Se referindo ao Antigo Testamento, vós sois deuses. Sede, pois, vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ah, mas como é que eu vou ser perfeito igual ao meu Pai Celestial? Não, pois é, e ele diz muito bem, ao seu Pai, é o vosso Pai, não é o meu Pai, porque cada concepção do Pai ela é pessoal e intransferível. Então, cada um tem uma concepção de vida. Cada um enxerga de acordo com a sua bagagem espiritual, a sua sensibilidade. Eu e você podemos estar vendo a mesma imagem de um televisor, mas a decodificação é sua. Ela é pessoal e ela vai ser pautada, portanto, na sua experiência. Isso é fundamental. Então, nós temos valores que foram conquistados e outros a serem conquistados. Nós temos pontos que precisam de ser ajustados, burilados. E isso nós vamos descobrindo em todo momento. Por que nós estamos estudando as cartas de Paulo? Porque nós estamos aqui idolatrando Paulo? De forma alguma. Porque ele, como campeão do Evangelho, que deu a vida pela divulgação do Evangelho, que andou mais de 20 mil quilômetros a pé para fundar a igreja, na concepção de uns, ele fundou muitas comunidades. Mas como é que ele fundou as comunidades? Dando a vida, dando o exemplo. Andou 20 mil quilômetros a pé. Com quantas pratas no bolso? Ele ia de helicóptero? Ele ia no transatlântico, atravessando o mar? Ele ia de avião? Não. Ele ia por amor ao Cristo. Ele ia com fé que Jesus estava com ele e um séquito de espíritos, principalmente Abigail e Estevão. São revelações espirituais que a gente precisa de estudar. Porque, inclusive, Emmanuel, ao se referir a Paulo de Tarso na introdução do livro Paulo e Estevão, num texto intitulado Breves Notícias, ele diz assim, dentre outras coisas, nós não estamos aqui fazendo mais uma biografia de Paulo, porque já existem tantas. Nós estamos aqui para apresentar o homem que se converteu ao cristianismo, a definir que todos nós estamos envolvidos constantemente num projeto de conversão. Aqui agora esse estudo pode ser um movimento que estamos quase chegando na porta de Damasco. O sol está a pino e eu estou perseguindo alguma coisa. Porque Paulo foi perseguir Ananias, não foi? Por que ele foi perseguir Ananias? Durante mais de 2000 anos a gente não sabia o motivo. Porque Ananias era cristão. Não era bem isso. Ele perseguiu Ananias porque foi Ananias que converteu a sua noiva, Abigail, ao cristianismo. Ele tomou ódio. Ele já estava indignado com os cristãos. O Ananias foi... Enfim, ele estava cego. Como cego nós caminhamos. Tem um momento de lucidez, tem um momento de despertamento, mas muitas vezes nós não temos olhos de ver, nós não enxergamos o mundo espiritual.
Se vocês me permitem, eu gostaria de dizer que o Cristo é a porta das ovelhas. E Jesus promete que um dia todas as ovelhas estariam reunidas. Qual que é o projeto do Evangelho? Converter as ovelhas. O projeto do Evangelho, ele propõe para nós a sublimação do nosso sentimento. Evangelho é sentimento. Para muitos é código, é cartilha. Se não fizer assim, tá lascado, tá mal. A cartilha está lá atrás, está com Moisés. A doutrina espírita, qual que é o papel dela? Dinamizou o Antigo Testamento para a gente. Com a reencarnação, com a mediunidade, com a influência dos espíritos em nossas vidas, com a evolução, com o livre-arbítrio, com a lei de causa e efeito. A doutrina espírita é a chave para que a gente possa entender. Então, estamos num processo em que estamos tentando promover o nosso batismo, que não é um ato religioso no seu sentido de fora para dentro. O batismo é um movimento que é promovido de dentro para fora. É a mudança mental, é mudança filosófica para a implementação da ciência do bem-querer, da aplicabilidade. A religião pura e imaculada, no dizer de Tiago, é de visitar os enfermos, os órfãos, cuidar das viúvas, dos velhinhos. Esta é a religião. Não é um movimento de debate de intelectuais que vestimos a toga dos sacerdotes e somos túmulos caiados, como os fariseus. E existem, em toda a história da humanidade, túmulos caiados, que fomos. E nós estamos aqui com qual objetivo? De entender, por exemplo, expressões como a do versículo 13. E agora eu vou colocar para vocês, porque eu preciso de passar, porque o tempo está caminhando. Versículo 13 diz assim: a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspedes. Áspedes é víbora. É uma víbora que se encontra no sudoeste da Europa. Então, é uma víbora que está debaixo de seus lábios. A sua garganta é um sepulcro aberto. Queridos amigos, eu vou buscar quem tem autoridade. Esse versículo 13, os amigos que gostam das anotações, eu vou convidá-los para pesquisarem em casa o livro Fonte Viva, Federação Espírita Brasileira, edição. Livro Emmanuel, ditado para o médium Francisco Cândido Xavier. A lição de número 51. Como que Emmanuel interpretou esse texto? O Evangelho é interpretações. E não pode ser de particular interpretações. Mas nós vamos trazer uma faceta de uma interpretação aqui que pode nos ajudar. A sua garganta é um sepulcro aberto. Emmanuel disse assim: reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo, que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto. E nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Logo se instalam no império do escuro do eu, olvidando, esquecendo as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade. Transfiguram-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo descerrado.
deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos, companheiros. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias, ao invés de curá-las. Eliminam precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes, nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes, de má fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra as prosperidades da santificação. Por onde passam? Crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta a que se acolhem, afiguram-se nos, de fato, sepulcros abertos. Exalam ruínas e tóxicos de morte. Palavras finais de Emmanuel. Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Extraordinário. Extraordinário. Trazendo para o nosso interesse, porque o estudo é para a nossa renovação. Nós perpassamos história, falamos dos vultos do cristianismo, reverenciamos os mártires, relembramos aquelas histórias que, quando o nosso coração se sensibiliza, nós nos encaixamos em muitas delas. Principalmente como os algozes, as gargantas que foram utilizadas como túmulos que se abriram para a treva. O nosso objetivo principal, nesse momento de transição planetária, é descobrirmos de onde viemos. Aonde estamos? Você sabe onde você se encontra? Será que nós podemos dizer que nós temos consciência de profundidade? Está claro para nós qual é a nossa posição? Qual é a nossa missão? Nós podemos dizer? Muitas vezes eu posso afirmar, não, a minha está clara, eu sou pai, eu sou membro de uma comunidade, eu sou político, eu sou esportista, eu sou... Então tá. Então vamos dizer que a gente sabe. Porque nós estamos aqui diante de muitas autoridades, inclusive. Mas eu me colocando na condição de um reles mortal, eu todo dia pergunto para o Senhor da vida: Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? Porque
Porque eu ainda sou servo. Eu não me sinto ainda na condição de filho. Porque como nós nos pautamos em Paulo, servo é aquele que tem prazo de validade, que está debaixo da lei, das obras da própria lei. Você faz, você responde. Ponto. Você querendo ou não, você acreditando ou não. Eu pus um ponto. Porque é assim que é a vida. Fazemos e respondemos. Se eu não sei, eu preciso do patrão, por isso eu sou servo. Mas nessa casa, eu vejo o filho. Eu sirvo o chefe da casa e sirvo o filho. Porque ele também é meu mestre, é meu patrão, não é verdade? Então, de repente, eu quero imitar o filho, eu gostaria muito de ter as possibilidades do filho. Então, eu quero me candidatar a ser filho. Então, para ser filho, eu tenho que me livrar do que me conspurca. Então, eu estou aqui, nesse momento da minha evolução espiritual, procurando entender quem eu sou de verdade. Porque eu sei o meu nome, meu sobrenome, meu CPF, minha identidade, minha CNH, eu sei a minha paternidade, a maternidade, eu sei tudo. Mas eu não sei quem que eu sou, eu não me conheço. Como que eu posso dizer, né? Como que eu posso dizer que eu sei o que eu estou fazendo de verdade, se eu não me conheço? E olha que eu costumo dizer para os meus pares que eu conheço eles. A minha mulher, e eu conheço minha mulher. Meu filho? Só eu sei quem que é meu filho. Espera aí. Olha, observe bem como que nós somos arrogantes. Como somos pretensiosos. Nós não nos conhecemos. Jesus respalda Sócrates. Jesus respalda Sócrates. Quando ele diz assim, um sábio da antiguidade vos disse, conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, na linguagem católica, tem vários textos, ele como espírito ditou para os médiuns, e Allan Kardec selecionou vários desses textos e inseriu na codificação espírita. Então, no final do Livro dos Espíritos, Agostinho nos dá uma dica extraordinária para a gente começar a exercitar todos os dias, procurar fazer um breviário, uma análise de como é que foi, o que nós fizemos, as atitudes boas, as atitudes complexas, aquele momento de treva, o momento de luz. Quando eu comecei a falar mal, puxa vida, isso me fez mal e eu senti dor de cabeça lá no final do dia. Opa, então a dor de cabeça foi por isso? Aquele momento feliz que a senhora me diz, vai com Deus, meu filho. O outro me falou no banco, muito obrigado, porque eu dei a cadeira para ele. Casalberto, mas não tem jeito de ficar catalogando tudo, não. Eu falei, tá bom, não é para você ser detalhista, né? Porque o perfeccionista vai procurar listar mesmo. Vai procurar mesmo. Mas não é muito por aí, não. Vamos pensar o seguinte, como é que foi o seu dia? Foi produtivo? O que valeu, o que não valeu? A gente começar a elencar isso para a gente perceber quais são as nossas tendências. Qual que é o meu caráter? Você pode dizer que dessa água não beberei? Aqui em Minas a gente fala isso. Não fala que dessa água não beberei não, porque amanhã você pode estar aí matando sua sede nela. Então, é importante porque nós estamos nos descobrindo. E a vida, a trajetória, ela é rica de surpresas. A cada curva uma notícia nova. E essas novidades, elas visam, portanto, bater na nossa porta para a gente poder descobrir a nossa condição de ignorância. Porque o servo precisa do Senhor. O servo precisa do Senhor, porque ele precisa do salário do Senhor. Por que ele é servo? De quem que ele é servo? Dele mesmo. Porque quem comete o erro é servo do erro. Isso está dito pelo nosso mestre
o Senhor Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, quem comete? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque no 34 ele fala, quem comete pecado, o erro, tá? Eu estou ajustando. Porque pecado, para o religioso tradicional, é pecou lá dentro da contabilidade divina. Nós estamos aqui trabalhando a ideia do erro, do descobrir o equívoco, descobrir o que foi bom, o que não foi bom. Então, quando você descobre que não foi bom, automaticamente você sente uma necessidade. Pode não despertar no seu sentido, vamos dizer, absoluto, naquele momento. Mas todo o aprendiz vai perceber no momento oportuno que ele precisa de reparar, que ele precisa de transcender aquilo que efetivamente foi tratado como um erro, um pecado. Você não comete pecado na realidade lá fora. Você descobre a realidade da sua intimidade. E quando você, eu, todos aqueles que estamos procurando seguir Jesus, o que motiva essa peregrinação é o amor. Porque ninguém segue um mestre se a gente não acreditar nas lições dele. Se você não perceber a coerência do que ele efetivamente propõe. Se não houver coerência, se não houver sentido, você não vai seguir. Se você for seguir simplesmente porque é um religioso tradicional, porque seu pai falou, porque a sua família... Você vai seguir até um determinado momento, vai chegar uma hora que tu vai cansar. Você fala assim, quer saber de uma coisa? Não vou seguir isso não. É diferente quando a adesão se dá pelo coração. E nesse momento em que começa a acontecer essa sintonia, essa relação mais próxima com o amor, a gente efetivamente vai percebendo que o servo foi uma condição transitória, porque no fundo você é filho. O Filho de Deus, o Espírito, é criado simples e ignorante. A destinação dele é a angelitude. É a condição de espírito puro. Angelitude é simbólico. Espírito puro, perfeição. Ninguém nasceu para morrer, para sofrer. Ninguém nasceu com a destinação dolorosa. Nós fomos criados para brilhar, porque somos filhos da luz. Brilha a vossa luz. E a partir do momento que a gente começa a brilhar a nossa luz, nós vamos transcendendo essa condição de ser instrumento do erro, das complicações. O versículo 14, nosso tempo está acabando. O versículo 14 vai dizer assim, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Então, quando nos fazemos instrumento para o erro e alimentamos esse erro deliberadamente, a boca vai projetar sua maldição. Ou seja, as expressões vão estabelecer uma semeadura que vai nos trazer só dificuldades, só amarguras. Ai, que vontade de poder continuar. Mas eu vou simplesmente pedir vocês a permissão para que o versículo 15, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos a destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, vamos deixar para a semana que vem, porque o nosso tempo, infelizmente, está acabando, né? No seu sentido de a interrupção face à demanda da programação. Eu gostaria de coração agradecer a Ana Marise Lima, que eu estou conseguindo visualizar aqui no Facebook, a Deva, que está endereçando um abraço para todos e muita luz. Todos aqueles que enviaram os comentários, me perdoe, eu não tive condição de acompanhar, mas aqui no chat do YouTube que fica registrado, eu gostaria de agradecer a Elisa Cruz, a Tânia, gostaria de agradecer a Cleusa, eu gostaria de agradecer a Marinalva, né? A Marinalva querida, amiga, está sempre com a gente aí, a Helenice Melo,
quem mais aqui? Tanta gente. O Fernando Henrique. Fernando, um grande abraço. Ao Mário, ao Leonardo Rocha, que também tem estado conosco, o Mário Domingues, que mandou as suas participações, o Wagner Medina, muito obrigado, Wagner, valeu a convivência, o Ederson, a Rosângela Araújo, quem mais aqui, tanta gente. A todos, muito obrigado, a Nildinha, a Anitta, a Helena, que eu tinha falado no início, a Fabiana. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Que nós possamos, queridos amigos, juntos, nos colocarmos na condição de humildes estudantes, aqueles que estamos interessados, bastante interessados, em entender as leis da vida e, de alguma sorte, qualificar nas nossas atitudes o nosso mundo íntimo e, com isso, podermos frequentar as zonas espirituais mais elevadas, estabelecermos uma relação com aqueles espíritos que estão compromissados com um mundo diferente, um mundo onde possa vigorar a igualdade, a liberdade, com responsabilidade e a fraternidade. Um mundo de paz. Nós temos sido convidados a reflexões muito intensas diante de tantas notícias que enxameiam os nossos telejornais, as nossas redes sociais, com notícias tão desagradáveis, crises, violência, greves, corrupção, administradores que perderam o senso dos limites, senso de justiça. Muitas vezes a gente fica observando como se a gente estivesse vivendo num mundo de ninguém. O nosso país ingovernável, diante de tantos paradoxos, de tantas incongruências, líderes que deveriam ser exemplos, trazendo mais desconforto para a população. E a gente observa que antigamente se discutia que era do partido A, do partido B, e hoje a gente observa que existe uma força-tarefa para manter os distúrbios, os desvios. Nesse momento, queridos amigos, nós que estamos diante da responsabilidade de estudar o Evangelho e, por amor, seguirmos os passos daquele que nos amou, que ama profundamente a todos nós, nos resta orar. Orar pela paz do mundo, sabedores de que estas transformações são importantes e que elas trazem repercussão a longo prazo, e que se nós estamos aqui dentro desse contexto, é porque somos merecedores, porque precisamos de aprender a escolher e definir a nossa destinação. Se continuarmos priorizando Roma, César, nós estaremos em breve debaixo dos escombros. O convite do Senhor é para que a gente entenda a importância do reino dos céus, que se estabelece dentro do coração. Que as leis da vida possam, sendo compreendidas,
serem definitivamente aplicadas, para que, priorizando o espírito, abrindo mão da matéria, seguindo Deus como filhos e percebendo que o antagonismo, o símbolo do diabo, do Satanás, que representa a oposição, a dificuldade, só será vencida quando entendermos que precisamos de harmonizar o nosso coração. E lembrar que a luz, ela deve ser oferecida nas trevas da ignorância. Façamos luz, levemos a proposta do amor através das mãos dadivosas e do sacrifício sem interesse, a não ser motivado por muito amar. Porque só seremos reconhecidos se esse for o seu objetivo. Discípulos de Jesus, por muito nos amarmos. E para aqueles que o referencial não é Jesus, só seremos felizes quando de verdade amarmos, querendo o bem do semelhante, fazendo tudo que gostaríamos que o outro nos fizesse, sem esperar que o outro nos dê resposta. Porque a cada um segundo as suas obras. Há muitos que semeiam e outros que colhem. O nosso interesse não é colher. O nosso objetivo maior é poder fazer parte da semeadura. Preparar a festa. Porque o banquete é do Senhor. Ele é o noivo. Ele é o noivo da humanidade. Nós somos apenas espectadores de uma grande história. Agradecemos a espiritualidade. Agradecemos a falange de Paulo de Tarso, Estevão, Abigail, Emmanuel, tantos espíritos que trabalham de uma forma despersonalizada, oferecendo os elementos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, para que a gente realmente esteja cada vez mais perto de Jesus. Tenham todos uma noite de muita prosperidade, saúde e paz. Que estes amigos espirituais possam envolver a todos os seus familiares, a todos os amigos, como também a todos que estão nos hospitais sofrendo, nas ruas desesperados, sem destino, aqueles espíritos que andam pelo vale das sombras e da morte, que todos eles possam receber nesse momento a luz e a fragrância do perfume que dimana das rosas espirituais. Tenham todos uma boa noite e com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos nós nos despedimos dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Que assim seja.